Oi, eu sou a Regina aqui do canal Te Conto um pouco de tudo e hoje nós vamos falar sobre curiosidades. NFT. Você já conhece NFT? Conhece sobre criptomoeda? Saiba tudo sobre token não fungível. O sucesso do mercado de criptomoedas abriu um espaço para a criação de novos formatos de ativos digitais, como o NFT, que chamou a atenção de inúmeros investidores e movimentou bilhões de dólares em 2021. De acordo com o site de análises DeppRadar, o volume de vendas do NFT alcançou a marca de 13,2 bilhões entre janeiro e setembro. Para ter uma ideia, este valor ultrapassa a soma do PIB, Produto Interno Bruto, dos estados do Amapá, Roraima e Acre. Mas, afinal, por que esses ativos valem tanto dinheiro? Hoje você vai entender o que são os NFTs, como e onde comprar, além de conhecer os principais riscos e vantagens. Confira. O que é NFT? NFT é a sigla em inglês para Non-Fungible Token. Token não fungível, em tradução livre. Basicamente, o NFT é um ativo digital que representa um item do mundo real, especificamente do nicho cultural, como músicas, vídeos, artes e acessórios de jogos. Estes itens são comprados e vendidos em ambiente virtual e pago com criptomoedas. Além disso, normalmente são classificados com a tecnologia blockchain, banco de dados público e imutável. Ninguém duvida do valor da Mona Lisa, muito menos de sua unicidade. E é em parte essa unicidade que faz com que seu valor seja incalculável. É fácil percebermos que estamos falando de um objeto único, que apesar de ter sua aparência amplamente reproduzida e incorporada à cultura popular, é facilmente distinguido de qualquer derivação. Também é fácil perceber se alguém chegar vendendo uma Mona Lisa por qualquer valor que seja. É quase certo que estamos diante de uma falsificação. Essa unicidade do objeto junto com a sua percepção de valor é a base do mercado de arte. Mecenas e galeristas descobrem artistas que, por suas qualidades ou tipo de vida ou comportamento, produzem obras únicas, que são valoradas de acordo com a percepção dos colecionadores e o quanto estão dispostos a pagar. Daí a disparidade de preços e a explicação do porquê um quadro de Banksy, semi-destruído por um triturador de papel embutido na moldura, foi vendido por 1,4 milhões de dólares. É uma obra única, irreproduzível e inseparável do seu meio, sem que seja destruída definitivamente. No mundo digital, as coisas se complicam um pouco. Vamos imaginar que um objeto digital é qualquer coisa que possa ser representada por um conjunto de bits e que só existe como objeto enquanto houver alguma forma de armazenamento que o possa manter. Se eu faço um desenho no computador e não gravo o trabalho em um disco ou dispositivo, esse objeto se perde quando eu desligar o dispositivo. Se eu faço um desenho no computador e não gravo o trabalho em disco ou em outro dispositivo, esse objeto se perde quando eu desligar o computador. Quando o desenho é gravado em um arquivo, esse desenho ganha uma sobrevida e pode ser recuperado para ser visto ou refinado. O mais interessante é que o desenho deixa de fazer parte do meio. Se fizer um desenho em uma folha de papel, é impossível separar o desenho da folha sem destruir o objeto como um todo. Já no mundo digital, o desenho é meramente codificado em um arquivo ou em alguma outra forma de armazenamento. A obra é separada do meio. Tanto isso é verdade que, uma vez gravado, o arquivo do desenho pode ser copiado sem perda. Uma cópia de um arquivo digital é tão completa e original quanto a original. Esse mesmo desenho pode ser armazenado em uma quantidade enorme de formatos de arquivos, mantendo a originalidade do desenho em cada um deles. Essa característica do objeto digital abriu mercados e gerou oportunidades. Também gerou especulações sobre como garantir a originalidade de qualquer coisa no mundo digital.
adaptamos nossas ferramentas do mundo analógico para o mundo digital, para software, contrato de licenciamento, para imagens e textos, copyrights, para modelos e algoritmos, patentes. E isso resolveu muito bem a vida de produtores de conteúdo, mas deixou de fora todo mundo do mercado de arte que ainda não havia descoberto como se digitalizar. No máximo, o mundo digital era usado para a geração de catálogos e registros de compra e venda. Ainda não havia uma arte digital que pudesse ser comercializada como tal. Com a chegada das tecnologias blockchain e das criptomoedas, houve um momento de inspiração. Assim como é feito com uma moeda digital, seria possível registrar uma obra na blockchain e garantir a sua unicidade? Afinal, uma vez gravado em registro na blockchain, o objeto torna-se único e imutável, certo? Em cima deste conceito, criou-se um mercado que se prevê chegar a 35 bilhões de dólares em 2022, com o potencial para chegar a 80 bilhões de dólares em 2025. Com o sucesso das criptomoedas e o medo de perder dinheiro entrando tarde no mercado, foram criadas plataformas para vender e registrar essas novas obras únicas, que receberam o nome de NFT, Non-Fungible Token, em inglês. No final das contas, trata-se do registro de compra de um objeto digital original que, pela natureza do registro, não pode ser duplicado, copiado ou alterado. Algo como uma escritura de propriedade digital sobre um objeto igualmente digital. A ideia de um objeto digital único foi concretizada por Kevin McCoy em 2014, com a criação da Quantum, uma peça de arte digital cadastrada em uma blockchain. Colocado à venda em 2021 na Sotheby's, com o lance inicial de $100, esse NFT foi arrematado por 1,4 milhões de dólares. Mas recentemente o New York Times publicou uma matéria onde um executivo da Christie's está fragmentado digitalmente. Um quadro do Banksy. Sim, ele de novo, em 10 mil pedaços, onde cada um será vendido por um NFT. O volume do dinheiro envolvido nas transações de NFTs é tão elevado que há sempre quem levante a lebre da lavagem de dinheiro. Não cabe aqui fazer essa análise, mas parece que essa pressa em entrar nesse mercado é decorrente do histórico das criptomoedas, que passaram de formas de pagamento obscuros de mercados, muitas vezes ilícitos, a ativos disputados e promovidos por corretoras tradicionais. Ninguém parece querer correr o risco de entrar tarde no mercado e estão gastando por conta. Um bom exemplo dessa pressa é o Bored Apple Yacht Club, uma comunidade para donos de um conjunto de, no máximo, 10 mil NFTs lastreada na blockchain do Ethereum. Nessa comunidade, o NFT funciona como uma chave de acesso ao clube de valores cobrados por cada NFT. Pode variar muito. O próprio Neymar comprou 2 NFTs dessa coleção por 1,1 milhões de dólares. Uma dessas imagens está até sendo usada como sua foto no seu perfil do Twitter. Essa exposição de imagem e sua reprodução em vários locais leva à confusão de muitos sobre o que realmente é o NFT. Se posso copiar e reproduzir, onde está a unicidade do objeto? Se posso copiar, criar derivações, macacos entediados, dentro do permitido pela lei de direitos autorais, o que é que o NFT traz de novo? O que foi que Neymar comprou? O que ele efetivamente comprou foi o registro de uma rede blockchain. Pelas regras de criação desse registro, ele é único e não pode ser substituído por outro. A imagem simplesmente funciona como uma representação do registro comprado. Nada além disso. Guardadas as proporções, é como comprar uma cota de um investimento hoteleiro. Você é o dono de um certificado de propriedade de uma parte do negócio, mas não daquele quarto com vista para a piscina. A imagem do macaco entediado funciona como uma referência ao registro token na blockchain e não se confunde com o próprio registro. Como qualquer outro objeto digital, a imagem existe apenas enquanto houver um armazenamento que a persista.
Da mesma forma, o token persiste enquanto houver uma rede blockchain ativa com seu registro. O importante é que o comprador é proprietário do registro de token na blockchain e não necessariamente do objeto digital usado para a sua representação, que segue sendo copiado, divulgado e citado em diversos meios. A consolidação do NFT como objeto de valor é importante, não pelos objetos registrados, pelos seus volumes de dinheiro envolvidos, mas principalmente pela possibilidade de aplicação do conceito a outros ambientes digitais, como plataformas de jogos, mundos virtuais e outras novidades que o metaverso trará. Dentro de um ambiente controlado como o de um mundo virtual, onde jogadores interagem, batalham e cooperam, torna-se possível atribuir propriedade, entre aspas, real de objetos e jogadores específicos. Aquele jogador que chega primeiro a uma área do mapa do jogo pode ter a possibilidade de comprar um lote virtual onde pode construir seu castelo ou sua fazenda. Essa compra pode garantir direitos dentro das regras de funcionamento do jogo, criando todo um novo fluxo de receita para editores. Um outro jogador pode se estabelecer como armeiro, criando armas únicas que, dentro das regras do jogo, não podem ser duplicadas, apenas trocadas com outros jogadores. Essas transações já estão acontecendo. No Sandbox, um mundo virtual baseado na rede blockchain do Ethereum, já há transações de objetos como um iate virtual, é claro, que foi vendido como NFT no ambiente por $908 mil. Também estão ficando frequentes as notícias de terrenos virtuais no metaverso sendo vendidos por quantias milionárias. Só o tempo nos dirá se estamos vivendo uma bolha de NFTs ou não. Mas uma coisa é certa, o conceito veio e veio para ficar. E essa foi a curiosidade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Regina do canal Te Conto um pouco de tudo. Voltamos na próxima playlist. Até lá!